Hoje, 28 de junho de 2019, são 9h33 da manhã e vamos lá. Quem sabe coroar? É isso. Eu gosto, gostava, eu amo, adorava, adoro. É isso. Mas o dia começa assim. Assim como? É isso. O dia começa tirando o chapéu. E foi isso que Deus me pediu. Para eu começar o dia tirando o chapéu. Porque tirar o chapéu é um gesto singelo da gente desejar bom dia. A questão era essa. Antigamente, a gente via pessoas passando nas novelas, tirando o chapéu e cumprimentando. Um dia estava eu, assim, sentada, assim, sem esperar nada do dia. De repente chega, de fato, alguém e me diz assim, hoje o dia é espetacular. Eu não entendi por quê, não tinha nada a comemorar. Mas um chapéu de Napoleão alguém esteve a me ofertar. Que sobremesa maravilhosa era aquela. Pela primeira vez eu estive a experimentar. E desde então passou a ser aquela que eu coloco no altar. Assim, toda vez que eu vejo de fato Deus se apresentar, eu logo vou dizer, ai meu Deus, ele vai tirar o chapéu. Quer dizer, eu teria que tirar o chapéu, porque ele nunca chega a vacilar. Sempre assim, firme, bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde. A questão era de fato entrar. O quê? Mais uma vez no mesmo lugar. Se naquele lugar tão difícil, assim, eu fui convidada de fato a ser, é isso, eu seria homenageada. Eu logo pensei, santo Deus, eu preciso de fato organizar minha casa, eu seria homenageada. Deus disse para eu de fato me comportar, saber de fato o que falar. Eu estranhei. Sim, porque Deus me pedindo coisas desse tipo, saber me comportar, e de fato saber o que falar, logo ele. Aí foi que eu vi de fato o chinelinho. É isso, passar. Continue a andar, continue a andar. Logo entendi, era o homem de Nazaré. Sim, era uma peça teatral. É isso. A questão era a confusão. O quê? Sim, era muita gente de plantão, muita gente de plantão, muita gente de plantão. Eu logo entendi, meu Deus, é de fato o chapéu de Napoleão. Eu imaginei de fato que não iria prestar. Mas Deus me disse que era para eu de fato entrar, o chapéu de Napoleão ofertar e não ter medo. O quê? É isso. Porque com toda certeza eu iria homenagear a pessoa mais linda desse lugar. E quem era? Eu. Era o que o espelho estava a me dizer. Sim, porque eu não poderia, de fato, achar beleza nos outros sem antes reconhecer que eu era a pessoa mais, mais perfeita. A questão é porque eu estava do outro lado. Sim! Aí eu vi o reflexo, sabe de quem? É do homem de Nazaré. Como assim? Foi isso. Daquele dia Deus disse que todas as vezes que eu de fato olhasse para mim, eu veria o Messias diante de mim e que eu deveria aceitar assim. Era o meu direito pleno de ir e vir. Aí eu perdi completamente a noção de como eu sou. A questão é essa. Aí Deus diz, pega seu andor. Não era de dor. Tudo bem. Eu não me esforçava, mas também não adiantava. Como é que eu iria me esforçar para de fato me enxergar se eu sempre dava no mesmo lugar?
O homem de Nazaré eu iria encontrar. O homem de Nazaré eu iria encontrar. O homem de Nazaré eu iria encontrar. Então, eu me acostumei, de fato, a me olhar e enxergar o homem de Nazaré lá e aceitar o perfeito que Deus estava a me dar. E minha fisionomia, eu nem estava mais a me lembrar. Santo, como é que pode maquiar? E daí, o rosto vai estar lá. É como de fato você tivesse apenas a detalhar uma máscara no lugar. Eu sei que é uma coisa horrorosa de se falar, mas eu não posso de fato aqui estar dizendo que eu consigo me enxergar. Não, não dá. O tempo todo é o homem de Nazaré e penso que eu estive a me acostumar. Não dá para de fato inculcar o meu rosto, eu não consigo enxergar. Nem o rosto de Cássia de fato eu consigo me lembrar, mas eu sei de fato que é o homem de Nazaré que estará a me auxiliar. Corpo, quer dizer, morta eu estou neste lugar. Então qual é a diferença de fato de você aceitar, se renovar, buscar a sua memória para lhe auxiliar? Caminhei demais, o disco rígido está de fato comprometido. Palavras comuns, muitas vezes eu nem consigo me lembrar. Mas eu não consigo, com costume, desesperar, não. Sei lá, coisas assim. Aí eu pude, de fato, ver o globo cair. Ok? Mas não para cima de mim. Não, eu não desejei, de fato, a homenagem de globo, não. Eu logo disse, comigo não, meu irmão. Comigo não. Sai de mim. Aí Deus também me disse, e se de fato for a casa de Salomão que vier ali homenagear, eu disse, Deus há de ter misericórdia de mim. Eu não quero homenagem aqui, ok? Eu só quero meu direito de ir e vir. Aí foi que de fato eu entendi tudo que Deus estava de fato a pedir para mim. Muita coisa está por vir. Todos os dias ele me avisava. Era um tal de falar, Maria de Cássia, olha, muita coisa estará a acontecer, você estará a acompanhar, muita coisa está por vir, você estará a saber. Agora é o princípio, o meio e fim daquilo que de fato está em ti. Aí eu deixei de fato, o que é isso? O corpo cair. Não dava mais para você de fato caminhar sem de fato conseguir administrar. A administração estava quase. O que é isso? Eu pensei, de fato, é melhor, de fato, eu avisar. Sim, sim, Deus me disse que não dá, de fato, para eu desconsiderar. Sim, porque sabe como é que é? A luz está fraca, mas ainda consegue, de fato, até a gente encontrar as coisas da casa. Isso não é administrar, mas de alguma maneira a gente consegue ajeitar. A questão é, parece que a luz está tão fraca que começou a me incomodar. Sim, enjoada, eu comecei de fato a estar, quer dizer, estou. Então Deus me disse, olha, por mais que seja difícil a gente pescar e manjar, de alguma maneira o mar vai se revoltar. A questão, de fato, é porque, quer dizer, é que a gente sabe que o mar conseguiu de fato entrar em tudo quanto é lugar. E tudo isso porque o poder insiste em não enxergar. Insiste em não enxergar, insiste em não enxergar. Quando a gente insiste em não investigar, sim, porque investigar significa trazer a razão, aquilo que a gente o tempo todo estar a desconsiderar. Mas acontece que a coisa esteve de fato a se adiantar. É tanta confiança de que a gente manda e desmanda no lugar que a gente muitas vezes tende a abusar. Sabe? Energia a gente costuma de fato gastar. A gente sabe que não vai pagar. A questão é a gambiarra. Sim, sim, porque se de fato a gambiarra começa a piscar
querendo nos denunciar, o desespero começa de fato a tomar conta do lugar e a gente começa a apelar. Só que o mar, nesse momento, ele tende a recuar. O mar sabe que quando ele recua, ele só faz ganhar, ele só faz ganhar. O mar nunca recua para se prejudicar. Muito pelo contrário, quando o mar de fato tende a recuar, ele dá uma olhada no lugar e quando ele avança é para de fato tirar tudo que ele quiser de lá. Ainda tem mais essa. É o mar que determina de fato o que ele vai buscar. Ele não diz assim o que você pode dar. Não. Ele entra com toda a sua determinação e pega, de fato. E não importa. E não importa, de fato, quem está lá de plantão fazendo serão. Não vai importar. O mar nunca vai parar para calcular. O que ele sabe fazer é ganhar. É ganhar. Sabe que quando Deus me convidou para estar aqui, eu sempre entendi assim. O quê? Sim, o ditado comum. A água sempre corre para o mar. Sempre corre para o mar. Do mesmo jeito que ela vem de lá. Sim, do mesmo jeito que ela vem de lá. Ela corre para o mar, mas ela vem do mar. Ela corre para o mar. Acontece que o mar, ele é destrutivo. Porque quando a água doce vai para o mar tende o tempo todo a se beneficiar. Aí quando o mar, de fato, vai colocar água doce em algum lugar, batizada ela vai estar salobra, para ele, de fato, comandar e tirar todas as benesses de lá. Quando a gente compreender, de fato, o que o mar esteve a fazer, e sendo ele o próprio poder, não vai ter como a gente esconder. Mesmo porque a gente vai ter que fazer valer. De algum modo, o país tem que sobreviver. A questão é divisão, sim. Sabe quando a gente, de fato, coloca um vidro num lugar e começa a amontoar coisa lá para ninguém enxergar? Você só vai enxergar, de fato, o lado de cá. Mas há, de fato, tanta coisa socada nesse lugar chamado Brasil, que não tem como, de fato, não escandalizar. Não dá para amenizar. Não dá para a gente pegar devagar. É sem ilusão. É sem ilusão. Olha, é muita coisa, de fato, no salão. E aí é um caminhão. O quê? O salão da jurisdição é uma podridão. É uma podridão. É sem ilusão. Não tem como salvar, não tem bote salva-vida para jogar. Não vai dar para jogar bote salva-vida, não. A gente vai ter que, de fato, entrar e saber como a coisa está, como esteve a funcionar, o que eles estiveram a guardar, como é que o mar pode dominar. A questão é a gente até perguntar como é que o mar chegou no sertão, a ponto do sertão virar mar, e as pessoas lá não podem sequer respirar. Salitre em tudo quanto é lugar. Salitre. Cabra pode até se acostumar, de fato, a dar amarrada. A questão é quando, de fato, ela não consegue mais sequer caminhar no próprio lugar onde cabra esteve a dominar. Não dá para a gente acreditar que em algum momento o Globo não se beneficiou
das coisas do mar. Não dá. A gente vai até, de fato, se questionar, sim. Sabe aquela frase mágica da filosofia? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Que perguntinha. Sim, a gente vai ter que, de fato, ter uma certa sabedoria para poder separar o que é ovo, o que é galinha. Mas a coisa esteve assim misturada de tal forma, de tal forma, de tal forma, que a gente não consegue mais compreender o que o próprio globo esteve a fazer. Porque o tempo todo o globo acostumou a comer. E aí, quando de fato a coisa começou a se inverter, não soube o que fazer. Não soube o que fazer, nem como fazer. É como sobreviver. E aí, de fato, você de fato achar que pode derrubar alguém que o povo está a sustentar, aí de fato é jogar lama na cama. Sim, a questão é se a gente, nesse tempo todo que sentou lá para administrar o globo ocular, se a gente desejou enxergar, sim, o lado de cá. Sim, porque administrar e executar é a gente de fato encontrar coisas que a gente com toda certeza vai se chocar. Quem esteve a administrar esteve de fato a enxergar ou não? Qual é a questão? Onde se encaixa a administração e a execução? E a execução? Em que momento esteve a respeitar quem estava a administrar? E quem estava a administrar esteve a acompanhar quem estava a executar? Como é que isso pode se encaixar? Sim, porque entre a administração e a execução tem a direção. Essa é a questão. Isso a gente não pode desconsiderar, não. Administrar, dirigir e executar. Então, entre administrar e executar tem a direção, a ponte. A questão é a gente, de fato, compreender quem estava, de fato, a administrar. Sabia o que a direção estava a realizar e quem executava. Sabia, de fato, onde a direção buscava, de fato, tanta água salgada para lavar, beneficiar e, de fato, colocar a casa nessa categoria de casa máxima, de segurança máxima. Então, não tem como a gente, de fato, desvincular. Não tem como desvincular. Não tem como a gente, de fato, achar que a gente pode separar a água do mar. Água doce. Não dá mais para assim a gente realizar. A água doce, o mar esteve, de fato, a contaminar. O mar esteve a contaminar. Muita coisa, de fato, a se misturar. E aí não dá para você, de fato, encontrar muitas vezes a digital. A digital. Como é que nós vamos encontrar uma digital do muzu lotado? Sim, de alguém que de fato foi assassinado. O buzu estava lotado. Como é que a gente vai encontrar a digital? Tem como a gente, de fato, pegar um ônibus lotado para a gente, de fato, investigar um caso? Sabe, aqui é o país do carnaval. Isso não é um mal, não. Mas o país do carnaval
passou de fato a nos fazer tanto mal, tanto mal, tanto mal, que a gente não tem mais noção dessa condição. A gente não tem mais compreensão. Político virou ladrão do povão. Porque quando ele entra lá, com toda certeza, a armadilha é isso. É como você entrar de fato numa gaiola em que você não consegue sair de lá. Porque para sair você vai ter que pagar. Então, vira essa condição. Você nem sequer pensa. Político não pensa, não. Ele obedece à legislação. Se ele não pensa. E com essa legislação, é quem de fato faz a promoção. É quem de fato faz a promoção. A questão é quem de fato faz a promoção. Quem determina como vai ser a legislação. Como é que fica o povão? Vivendo de enganação? Sabe? A questão é que a gente vai amontoando lei. Você perde, de fato, a vez. Porque é tanta lei, é tanta lei, é tanta lei, é tanta lei, que o povo perde a vez. Não é, de fato, para o povo viver assim, desentendido. Sendo escravo de partido. Submisso. Completamente submisso. O povo brasileiro é completamente submisso a partido. E a gente não compreende isso. Aí você de fato diz, é isso, que é político, é comprometido. Com quem? Com quem? Você de fato faz plano de governo. Qual é a utilidade de se fazer plano de governo? Em que momento você pode executar? E quando você vai executar? Quem é que vai deixar? Porque político sempre está a enxergar o próximo passo que ele vai dar. Essa é a questão. A eternidade do lugar. Ele sempre vai caminhar olhando no próximo passo que ele vai dar. E aí ele começa a beneficiar quem pode ajudar. E ele se eterniza no lugar. E a gente diz que a democracia, de fato, pode nos auxiliar. Que democracia? Que democracia? Onde político trama noite e dia. Aí podem, de fato, falar. Mas não deve generalizar. Como não? Como não? Se ele entra e vira escravo da legislação, como não? Ele é escravo da legislação? Como não? Como ele não passa a ser, de fato, ladrão do povão, se ele é escravo da legislação? Essa é a questão. Essa é a questão. Tudo foi feito, de fato, assim. Quando a gente, de fato, entulha a casa, a gente não consegue, de fato, administrar nada. A gente não consegue administrar nada. E aí a gente beneficia quem? A casa advogada. Essa o tempo todo é beneficiada. Essa o tempo todo é beneficiada. A casa está lotada. 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 Beneficia o tempo todo a casa advogada. Até quando, de fato, o povo brasileiro vai acreditar que o Brasil é massa? Até a gente, de fato, pegar a estrada?
sabe que o modismo passou por aqui também. Todo mundo pegar um balde de gelo e filmar em prol de uma causa. A questão é o resultado. Onde é que está, de fato? Pegar água gelada e jogar em cima de si. Muita gente fazendo aquilo ali. Você olha para aquelas pessoas e vê que essas pessoas não têm sentido de si. Porque a gente, para encontrar gente pagão nesse lugar, é como buscar uma agulha ali no celeiro. Porque o Evangelho nos diz para, de fato, a mão direita não precisa saber o que faz a esquerda e vice-versa. Devo considerar, tem gente que não consegue doar com a direita, é com a esquerda e vice-versa. E de repente, de fato, gente que diz que pensa e é sensata jogando balde. Ah, e a causa é massa. Então não dá para a gente de fato acreditar que o escândalo não vai piorar. Pior do que está. Deus sempre me diz, olha Maria de Cássia, pior do que está não pode ficar. O nada tende a piorar, já é nada. Já é nada. O povo brasileiro está nessa condição de desgraça. É isso. Quando a gente chega nessa condição de desgraça isolada, sim, porque vai ser uma casa isolada, isolada. Aí eu tenho que de fato estar aqui para de fato discursar, assim, a homenagem é para mim. Aí você tem que de fato subir lá no púlpito e deixar a boca falar. Não tem a menor possibilidade dessa desgraça plantada aqui, regada, frutificada. É isso, floresceu e frutificou, colheu. E a gente espalhou, 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 espalhou. E o mar, o mar regou. O mar regou. Em tudo quanto é lugar o mar entrou. Não tem lugar onde o mar, de fato, não está lá. A dominar, porque é domínio. Na medida em que a gente não aceita, de fato, comprar briga com o mar. Na medida em que a gente não aceita levantar do lugar e, de fato, saber o que, de fato, estão a esconder. Essa história da gente preservar a instituição é furada. É furada. Sabe? Existe uma gota de água que queima e que mata e que não nos beneficia em nada. E não dá para a gente acreditar que a coisa não está lá. A questão é se eles, de fato, vão saber usar muito mais do que isso. Sabe, de fato, quando a gente compreende o sentido de fazer sentido sendo esquilo, sim, um povo meio esquisito, é verdade. Mas sabe, ficar instigando, instigando, instigando. E a gente sabe que está funcionando. Tanto está funcionando que o poder esteve minando. E aí, de fato, a gente até teve pagando, desviando, pagando, desconsiderando, desrespeitando, a gente não esteve avisando. Mas a ilusão de que o Estado Islâmico esteve recuando e, de certa forma, o mundo esteve acreditando. A questão é, sabe, quando a gente descobre
Sim, quando a gente descobre ali a fonte, a nascente do rio, a gente compreende, de fato, tudo que vem ali. Sim, porque a nascente é um fio, é um fio. E quando você, de fato, descobrir que esse fio tão pequenininho contribuiu para, de fato, um rio de linho, eu sei que é complicado compreender esse fato. Mas Deus, sempre, sempre nos dá algo para nos sustentar. Sempre. Deus jamais nos envia fardo desnecessário. Este fardo será, de fato, usado. É tipo a bola preta. No momento, de fato, adequado, a gente vai se lembrar desse fardo conforme Deus esteve a nos enviar. Porque necessário se fará, ainda que a gente não possa, de fato, até divisar do que eu estou a falar. Mas é como a coisa está. É como a coisa está. Não basta a gente, de fato, isolar. Fulano vai ficar aqui, fulano vai ficar lá. Não existe essa história de fulano aqui, fulano lá. O que existe, de fato, é uma organização que vai além de fulano, além de ciclano. Outras forças estiveram a se juntar, a se beneficiar. Ninguém, de fato, envia arma para esse lugar se não pudesse, de fato, lucrar. Não pudesse lucrar. Ninguém, de fato, estará a considerar o que se passa do lado de cá se não pudesse, de fato, tirar alguma coisa do que está no ar. Muitas vezes a gente diz que tiraram o dinheiro daqui e socaram ali. A questão é que esse país aqui é tupiniquim. E muita gente entende assim. Sim, o país é tupiniquim. Mas tem tanta gente que entende de fato diferente. Entende diferente. Gente consciente. E essa gente diferente, consciente, que entende de um modo até, como eu vou dizer, é isso. Sabe aqueles espelhos antigos que se vendia nas feiras populares, com a figurinha atrás? Essa gente que entende diferente, que o país não é tão tupiniquim assim, olha para o espelho e tem um cuidado de olhar, de fato, a fotografia é que está. O povo brasileiro vai, de fato, ter que acreditar que quem está aqui com os espelhinhos, de fato, usando o sol para nos encaminhar, essas pessoas serão capazes de nos orientar, de nos sustentar, de nos dar algo de fato para a gente plantar. O país tupiniquim pode até existir aqui, mas o povo brasileiro tem o direito de ir e vir. Ainda que
No primeiro momento seja assim, com alguém a refletir, dizendo para o povo, vamos de fato sorrir, para a gente conseguir sobreviver aqui. E se é assim, não dá para de fato concluir que a coisa vai diminuir. O mar recuar significa força que ele vai buscar. A questão é, o mais te vai encontrar? E eu digo com toda certeza, se a gente quebrar as pernas do mar, força ele não vai encontrar. Porque o dinheiro, com toda certeza, vai faltar. E se é assim, é bom a gente pensar. Sim, o que o Evangelho esteve a falar. Quando o homem de Nazaré disse para Pedro para confiar e fosse pescar, que lá, no peixe que ele iria pescar, a moeda iria estar lá. Pesquem, Iemanjá, e quebrem as pernas do mar, ainda que o dinheiro venha a faltar. Mas a gente precisa, de fato, levantar neste lugar e dar uma oportunidade do povo brasileiro deixar de ser cinzeiro. Não é fácil a condição do povo brasileiro. Não dá para a gente, de fato, achar que o dinheiro vai ficar. O dinheiro não vai ficar. Quando a gente, de fato, pescar Iemanjá, quebrar as pernas do mar, o dinheiro com toda certeza vai evaporar. Porque a gente sabe. Porque a gente sabe que não há nada nesse lugar. A não ser, de fato, o que o mar costuma realizar. Entrar e, de fato, mas deixa salitre nesse lugar. Eu sinto muito. Mas Deus disse que era para eu me homenagear. O púlpito ele esteve a me dar, então eu resolvi discursar. Pena que eu não estive a me preparar. Talvez eu dissesse, eu me amo, mas não dá. Eu amo, de fato, o Senhor meu Deus acima de todas as coisas. O meu próximo como a mim mesmo. E se é assim, eu vou de fato seguir com o caminho lindo que Ele preparou para mim, na certeza plena do meu ir e vir. Bom dia. Simples assim.